Então vamos começar com essa recomendação de compra que o BofA fez para os bancos brasileiros. No entanto, eles destacam uma certa seleção aqui entre os bancos favoritos, que ficam a preferência para Banco BTG Pactual, o Banco do Brasil e o Banco Itaú. Aqueles que já vêm performando bem, né? É a aposta aqui do JP Morgan. Na opinião do JP Morgan, o mercado latino-americano acabou tendo uma narrativa dominante, que é a questão da taxa de juros dos Estados Unidos. Então, quando realmente a taxa de juros começar a cair lá nos Estados Unidos, que isso deve acontecer em breve, a gente já vai ver, quando essa taxa de juros começar a cair, os mercados latino-americanos tendem a ter uma boa performance, aí acaba sendo o favorito deles o Brasil. Em relação ao Brasil, eles destacam um ponto positivo, é essa estabilidade do petróleo, também acredito que vai ter uma certa estabilidade, vem dizendo isso há um tempo, né? E também eles destacam aqui que o Brasil carece de uma história doméstica forte, mas acrescento que as finanças, o crescimento, as contas externas e o câmbio estão relativamente em boa forma, ao mesmo tempo que considera os preços das ações mais atrativos ainda do que estavam no fim do ano passado, e os lucros internos estão finalmente atingindo o nível mais baixo. Então o que eles estão dizendo é o seguinte: bolsa brasileira barata, enquanto o cenário interno do Brasil está meia boca, não está nem tão bom nem tão ruim, e o cenário externo pode ajudar dessa impulsionada aí que faltava para as ações ainda terem mais altas aí. Então nós tínhamos visto que a inflação nos Estados Unidos, que é o principal ponto que o pessoal está olhando, ela veio um pouquinho acima do esperado, já foi o suficiente para trazer um grande pessimismo aqui em relação a quando vai cair a taxa de juros, porém tivemos um dado aqui que deu uma animadinha, foi suave, mas já muda um pouco aqui, né? É a questão dos dados do varejo. Os dados do varejo eles vieram abaixo, vieram com queda. Então dá uma mostradinha aqui que está com desaquecimento, justamente no varejo, que é um ponto importante, né? E as próximas reuniões que podem definir a queda da taxa de juros nos Estados Unidos acontece dia 20 do 3 e dia 1 do 5. Então ela tem um tempinho até lá, a gente vai acompanhando. Então olha só, a inflação que veio um pouquinho mais alta, caiu o pessoal que imaginava que fosse cair a taxa de juros de 18%, caiu para 11%, só aquela inflaçãozinha. Só que agora veio o pessoal aqui com esse dado do varejo, já deu uma animadinha de novo a 1%. A gente vai acompanhando, né? Mas o fato é que no mês 3 dificilmente vai cair. Agora já no mês 4 o pessoal estava mais esperançoso, né? Olha só, a maioria imaginava que fosse cair. Só que aconteceu com a inflação, o pessoal que era só 38,9 achava que fosse manter, passou para 61, um salto significativo com a inflação. Agora caiu aqui quase 1% o pessoal, né? Então foi uma animada muito suave. E agora vamos falar da Vale. A Vale está aqui com as cotações pressionadas e um dos motivos é essa questão envolvendo essa provisão bilionária que ela pode estar fazendo. Então, isso aqui não é uma grande novidade. Ela foi condenada ali junto com a BHP a pagar 47,6 bilhões e faltava ela provisionar um pouco mais. E existe a expectativa aqui de quanto ela vai provisionar, quando. E aí a gente está já vendo o mercado analisando que essa provisão pode ser feita já neste trimestre agora, no valor de 3,5 bilhões de dólares. Isso aqui, fazendo uma cotação aproximada ali de R$ 5 o dólar, né, só para a gente ter uma continha de padaria, ao preço da ação hoje, nós teríamos então ó, R$ 3,85 por ação. Isso aqui equivale ao valor da ação hoje a um yield de 5,9%. Então, 5,9% só nessa provisão aqui. É o valor, só para a gente ter uma representação de quanto isso equivale a bastante coisa, né? Tudo isso para provisionar aqui esse valor indenizatório para Mariana, que essa tragédia que aconteceu lá em 2015. Então, essa previsão de provisão que o Itaú fez para a Vale é baseada aqui na provisão que a BHP, que é a sócia da Vale na São Marco, acabou reportando. E de acordo com os cálculos deles, precisariam ficar de 3,5 a 3,6 bilhões de dólares para igualar os 6,5 bilhões de dólares que a BHP reportou no ano de 2023. E vale destacar que quem cria as tragédias são pessoas físicas, humanos, é a ganância do humano que faz isso, não é empresa. E pessoa jurídica não cria tragédias. A Vale não fez nada, mas a Vale, obviamente, é responsável, ela tem que pagar a indenização e tem que garantir que a segurança vai melhorar nos próximos anos. Isso a empresa vem fazendo. Agora, esse discursinho de ódio contra a Vale não faz sentido. Quem são os culpados são as pessoas físicas. Essas pessoas estão presas atrás das grades. O governo da época prendeu essas pessoas. Essa é a resposta que você tem que procurar. Aliás, o próprio governo ele tinha responsabilidade também
de fiscalizar. Não fiscalizou direito o governo e as pessoas dentro ali da Vale também culpadas, cadê? Estão atrás das grades? Essa é a pergunta. Ódio contra a Vale não faz sentido. Então, quando juntamos instabilidade de quem será o novo CEO da Vale, inclusive o Manteiga sendo ventilado há um tempo, temos aqui a questão da China oscilando e temos a questão agora, já há um tempinho na verdade, de Mariana, e aí essa indecisão toda fez a Vale chegar a cair 16% ali desse topo recente ali no começo de janeiro, tá? Uma queda significativa. Ela deixa ela a 65,50, que é um preço que eu já gosto da Vale, mas a gente não pode ignorar, né? O normal seria o mercado não se assustar com uma provisão acontecendo no trimestre e no quarto trimestre, né? Mas a gente sabe, o mercado é meio insano, vai que dá aquela empurradinha, que pode ser mais bacana ainda para realmente ficar um preço bem legal a Vale. Então, dia 22 de fevereiro, na quinta-feira que vem, a gente tem o resultado da Vale, que não deve ter grande surpresa, deve ser um bom resultado, inclusive. E depois desse resultado, a gente pode ser que tenhamos aqui, de repente, uma queda, impulsionadas por uma provisão de Brumadinho. Aliás, Mariana, mesmo a gente já sabendo ali o que deve acontecer, né, nessa provisão. Enfim. E aí fica a pergunta, será que vale a pena se proteger utilizando opções contra a queda na Vale neste momento? E na minha opinião, depende, tá? Vamos comentar aqui o que eu fiz. Então eu fiz aquelas proteções conforme eu fui comprando a Vale e também conforme ela foi subindo, eu sempre vou trabalhando isso. Então, quando ela caiu, a primeira coisa que eu faço é tirar os limites de alta. Não está limitado, ela pode subir infinito, que eu já não tenho limite, está muito barato desfazer isso, tranquilo. Já a proteção, eu me desfiz metade da minha proteção. Então, eu diria aqui que eu tenho uns 40% das minhas ações da Vale protegido. O resto pode cair que eu vou aguentar de boa, tá? Então já realizei o lucro dessas minhas proteções. Então eu não vou me proteger, obviamente, das que eu tenho, mas se eu fosse fazer uma nova compra, um novo lote, aí talvez eu fosse fazer algum tipo de proteção. São vários tipos também, né? Você tem que ter muito cuidado aqui com o que você faz para não se frustrar, tá? E tem sempre um pessoal curioso para saber se dá para ganhar dinheiro com opções ou não. Eu utilizo bem nesse estilo buy and hold. Quando a ação cai, eu vou lá e me comprometo a comprar mais. Quando a ação sobe, eu muitas vezes acabo fazendo ou um dividendo sintético ou então, principalmente, uma proteção contra a queda. Então, a gente vê aqui, ó, esse mês de dezembro foi fraco aqui em ganhos de opções, R$ 1.000. A gente vê em janeiro 1.600. Fevereiro vai ser mais forte ainda, porque eu me desfiz de uma série de proteções contra a Vale. Estou vendendo bastante putz para março, então março também promete ser um mês forte. Então o que acontece aqui? É simples. A bolsa, a Bradesco caiu bastante, eu vou lá e me comprometo a comprar ele. Se ele cair, não tem problema, eu vou e compro. Se ele não cair, eu ganho os prêmios. É uma forma de ganhar o dividendo com opção. E outras formas aqui também é essas proteções contra a queda. Então, se você quer aprender como operar com opções do zero, te ensino do zero até o mais avançado, link na descrição do vídeo nos comentários fixados. Eu utilizo bem nessa estratégia buy and hold, então eu não fico aqui fazendo outras estratégias aqui complementares que o pessoal fica fazendo aí, tem que acompanhar de perto, não sei o que. Não gosto muito, eu só vou no basicão aqui. Mas enfim, se você quer aprender como operar com opções do zero até o mais avançado, link na descrição do vídeo nos comentários fixados. Petrobras. Então o Jean Paul Prat, CEO da Petrobras, disse que a Petrobras está aqui buscando de volta a refinaria da Bahia, lá o RLAM, que havia sido comprado pelo fundo Mubadala, vendido ali no governo Bolsonaro. E aí, vocês sabem minha opinião sobre refinarias. Eu acho péssima ideia, porque quando você vai comprar refinaria, você está comprando uma coisa que tem margens muito menores do que a extração no pré-sal. Então, por que raios a Petrobras vai ficar preocupada em investir em refinaria se ela pode investir no que é mais lucrativo para ela, que é pré-sal? Ela deixa abandonada alguns campos que precisam de revitalização, aqueles que foram passados ali para 3R, por exemplo, e para PetroRecôncavo, exatamente por não querer dar foco num negócio que não é tão lucrativo como o pré-sal ali que ela já está atuando, né, que é os Campos Novos e tudo mais. Então, para que raios ela vai pegar refinaria? Enfim, tudo bem, vamos dar aqui, ignorar um pouco essa questão das margens, que eu já mostrei para você ali, margem da refinaria e margem do pré-sal, que é muito diferente, tá? Enfim. Então, ela quer comprar esse fundo, essa refinaria, e pelo menos esse fundo aqui, Mubadala, me parece um fundo sério, tá? Então a gente talvez não fique preocupado aqui com as companheiragens, né? Que a gente sabe que acontece muito na Petrobras. O fundo Mubadala é um fundo que investe na 3R. Ele tem aqui, ele está até articulando aquela fusão ali entre a 3R e a PetroRecôncavo, né? Ali está ajudando as duas empresas a entrar num acordo.
Parece ser um fundo sério esse fundo árabe, tá? Mas, né, a gente tem que lembrar que refinaria não tem a mesma margem. Mas vamos ver então o que ele está pretendendo aqui nessa refinaria. E vendo um pouco mais daquilo que o senhor falou, pelo menos os planos para a refinaria parece ser mais bacana do que simplesmente refinar combustível. Eles estão também buscando aqui refinar biocombustíveis aí. Então é um ponto bacana que pode trazer uma diversificação para o futuro, né? Mesmo assim, eu ainda acho que era melhor investir no pré-sal. Mas tudo bem, vamos continuar vendo aqui. A gente lê a matéria, a gente não tem um entendimento 100% claro se isso aqui eles vão comprar de volta do fundo Mubadala ou se eles vão fazer uma parceria, mas está com cara de parceria, os dois trabalhando em conjunto. Pode ser bastante bacana, as conversas estão rolando aí. Enfim, o fundo é bacana, a ideia do biocombustíveis até que é interessante, mas essa ideia de Petrobras mais refinaria me dá um certo arrepio. E o petróleo nesse momento está 82,90, tá aqui resistindo bem, né? Aquela velha história, eu falo, né? Que eu sempre falo para vocês o que acontece quando o petróleo cai, né? Enfim, e vamos falar então das movimentações que o Warren Buffett fez no portfólio da Berkshire Hathaway. Sou fã do Warren Buffett, eu gosto de acompanhar porque dá muitas vezes visão macroeconômica também pra gente, não só para quem investe lá no exterior, como também aqui no Brasil, né? E ele fez aqui, primeiro que ele vendeu 1% da sua posição da Apple, tá 1,09. Ele agora está com um portfólio de 50,19% na Apple, então a Apple cresceu muito no portfólio dele, tem um peso muito grande, ele vendeu um pouquinho aqui na alta, né? Ao mesmo tempo que ele comprou outras duas empresas, mais ainda, que ele já tinha uma participação bacaninha, aqui tá por tamanho, né? Então, a gente vê aqui ele comprando duas petrolíferas, foram as ações que ele mais comprou. Ele deixou novas posições que ele andou comprando em secreto, ele vai revelar depois, pediu lá para não revelar nesse momento, mas essas que ele já tinha, foi as que ele mais comprou, que é exatamente a Chevron, né, que ele comprou 14, aumentou 14,3% da posição, e a Occidental Petroleum, que ele aumentou 1,77%, mas são duas empresas aqui que têm uma posição relevante até. As outras empresas que a gente vê por exemplo, o Bank of America, a Coca-Cola. Então vocês podem observar que o Warren Buffett ele ainda gosta bastante do setor de petróleo, ele sempre compra ali quando cai. Eu também venho fazendo isso. Eu acabei comprando nessa última queda recente, a que eu mais comprei acabou sendo a PetroRio, mas também comprei a 3R, Renalta. São empresas que eu acho muito bacana quando dão essas oportunidades aí nas quedas. Então é isso, não se esqueça do like e sua inscrição no canal. Um abraço e até o próximo. Valeu!